Então, no Colossenses 2:8, Paulo adverte os colossenses, e essa advertência vale para todos nós. Cuidado, que ninguém venha a enredar-vos, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Sutileza aqui é engano. Cuidado, enredar quer dizer levar cativo, levar como prêmio. Vem aqui, pega você e leva você como prêmio, como uma recompensa. Leva você cativo. Você está escravizado a essas ideologias, a essas filosofias. Cuidado que ninguém vos venha a enrolar. É a enrolação mesmo, é enrolar vocês com sua filosofia e vão engano. Sutileza aqui é engano, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmão Pedro nos falou que a única verdade, a verdade absoluta é Cristo. É Cristo. Louvado seja o Senhor. É Deus. Então, essa filosofia que está em Colossenses 2:8 era um ensinamento gnóstico dos gregos. Na verdade é uma mescla do misticismo e especulação filosófica, uma mescla de filosofias. Olha só que complicação, judaicas, orientais e gregas, misturou tudo. Hoje o mundo é isso aí, uma miscigenação de ideologias, filosofias, e isso impera na Europa hoje. Então eu quero, antes de entrar nos versículos, falar algo muito assustador, do qual nós tomamos conhecimento recentemente. É no Brasil mesmo. No Brasil mesmo. Existe um grupo de pastores renomados no Brasil. Pastores batistas, de grupos livres, etc. Que receberam, entre aspas, essa comissão estranha de que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, falam as seguintes coisas. Uma pastora fala: nós não temos pecados, precisamos atualizar a Bíblia fala que temos pecados. Não, na verdade não temos pecados. O outro, um pastor jovem, não vou mencionar nomes aqui, fala: Deus tem um ponto fraco. Não é só os homens que têm pontos fracos, Deus também tem pontos fracos. Outro pastor fala que se Jesus vivesse hoje, ele pecaria também. Agora esse sim, vou mencionar o nome, é o Ed René. Tem uma pregação dele que causou uma polêmica muito grande, recente, no meio cristão. Eu vou aqui falar um pouquinho do que ele falou e eu vou citar literalmente o que ele falou. Eu sinto que essa base é importante para eu falar o que vem depois. Ele falou que a Bíblia não é suficiente. Falou que o desafio da igreja contemporânea é aceitar o fato de que a Bíblia é um livro insuficiente. Eu tenho medo que quem está entrando agora está pensando que eu estou falando isso. Não, essas são as palavras desse pastor Ed René, que é um pastor batista. Então ele falou o seguinte: não dá para pegar um livro escrito 4.000, 3.000 e 2.000 anos atrás e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo. Não dá. Esse pastor diz: então precisamos atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e eu leio a Bíblia literalmente, ele diz, eu legitimo, por exemplo, a escravidão. Escravidão, está falando assim do livro de Filemão, que está legitimando a escravidão. Eu legitimo o machismo, porque a Bíblia fala que o marido é a cabeça da mulher, e a mulher deve ser submissa. Então, você não leu a Bíblia direito, não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. Esse pastor diz, se a igreja quer ser a carta para o novo mundo, olha só, ele diz, precisamos atualizar a Escritura. Então ele propôs atualizar a Bíblia na questão da homossexualidade. Ele falou assim: hoje os homossexuais continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados.
Ele quer tirar esses trechos da Bíblia, atualizar a Bíblia. Ele diz, não é mais admissível fazer a transposição literal da Bíblia Sagrada de 2000 anos para cá. Não é mais possível, o mundo mudou. Ele diz, não é possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos 2000 anos de civilização humana, 2000 anos do Espírito Santo iluminando a igreja. Ou seja, ele fala que a Bíblia tem que ser atualizada porque temos a história agora, a história humana nos leva a atualizar a Bíblia. Olha só, o mais chocante é essa frase agora que ele falou. Ele diz, não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Uau! Ele não aceita que a Bíblia é um livro que contém textos com verdades absolutas. O irmão Pedro falou recentemente, no último domingo, que a única verdade absoluta é Deus e a sua palavra. Por isso que nós falamos que vocês estão vendo, queridos irmãos? Nós falamos que o que detém o anticristo de aparecer? O que detém o homem da iniquidade de aparecer? O que detém o iníquo de aparecer? É a lei. É a palavra de Deus que serve como lei para os homens. Os homens que não têm Deus precisam da lei para reger, governar suas consciências, senão o mundo seria animalesco, demoníaco hoje. Praticamente todas as constituições de países se baseiam na Bíblia, mas hoje estão tirando. Mas o que me choca é que quem está tirando essas coisas hoje não é só os políticos, os intelectuais, as autoridades, os próprios pastores estão propondo tirar, dizendo que a Bíblia não é um livro que contém textos que revelam verdades absolutas. Ou seja, estão querendo tirar a verdade. Não tem mais lei, é anomia. Por isso que vai aparecer o anticristo. Então, ou seja, a credibilidade da Bíblia está sendo eliminada pouco a pouco. E esse pastor ainda fala, ele fala assim, porque não somos seguidores de um livro. Ou seja, nós não estamos seguindo a Bíblia. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Muito bonito, né? E esse texto é a palavra viva e que não é um código moral que diz como devemos comportar em sociedade. Ou seja, a Bíblia não é mais o nosso padrão para nós seguirmos, não é mais. Mas a Bíblia é um texto que traz a revelação de Jesus Cristo como Senhor de um novo mundo. Querem atualizar Jesus Cristo agora. De uma nova era, onde as relações de hierarquia estão sendo destruídas e agora todos nós somos iguais como irmãos e irmãs. Então não existe mais o pecado. O que ele defende é o liberalismo teológico, o politicamente correto, o ecumenismo religioso e ideológico. Claro, é muito bonito, todo mundo gosta de ouvir isso, então fala o que as pessoas querem ouvir e se julga mais amoroso que o próprio Deus. Deus é muito rigoroso, condenando os homossexuais, condenando isso, condenando aquilo, dizendo que isso é pecado, mas temos que atualizar a Bíblia. E até surgiu uma charge mostrando a Eva e a serpente tentando enganar, tentando seduzir a Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Daí a serpente fala, come Eva, come. Daí a Eva fala para a serpente, o Senhor disse para não comer. Daí a serpente fala para Eva, a palavra de Deus precisa ser atualizada. É isso que está acontecendo hoje. Queridos jovens, eu temo, especialmente queridos jovens de todo o Brasil, de toda a terra e também especialmente os jovens que estão na Europa, vocês são bombardeados diretamente. Eu não tenho tempo de falar, tem tantas coisas novas que estão surgindo, que estão, os jovens por curiosidade entram lá e entram naquela armadilha e não conseguem mais sair. Cuidado!